começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre conciliação. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito e assegura ainda, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, a razoável duração do processo e os meios que possam garantir mais rapidez e agilidade na sua tramitação. Uma das formas de acelerar os processos é buscar o acordo, tentar evitar uma disputa judicial. Para falar sobre a conciliação voltada principalmente para conflitos familiares, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, André Goma, membro do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Também vamos conversar com a advogada Suzana Viegas, presidente da Comissão de Mediação do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor André, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são os benefícios de uma conciliação. Especificamente na área de família, a conciliação e a mediação trazem um foco mais real para o conflito. E eu explico por quê. Basicamente, quando trazemos para o judiciário alguma questão de família, o judiciário muitas vezes está de mãos atadas em relação a algumas questões que precisa decidir. Por exemplo, alimentos, guarda e outros aspectos bem definidos por lei. Mas, no fundo, existem outros componentes que, naturalmente, inflamam o conflito. Então, exemplifico. Recentemente, na minha comarca, tive um pai que pediu exoneração de alimentos, dizendo que o filho só o procura para pedir dinheiro e que o filho já tem 25 anos de idade. Então, já não precisa mais pagar alimentos. Ora, o ponto importante ali era ele se relacionar com o filho, porque ele está dizendo, eu quero parar de pagar alimentos porque ele só me procura por causa de dinheiro. Então, esse ponto é o ponto que, em conciliação, pode ser discutido. O juiz julgando, ele vai só analisar se com 25 anos de idade o pai deve ou não pagar alimentos para aquele garoto. Doutora Suzana, e é importante ter essa consciência de julgar de uma nova maneira, de buscar sempre a conciliação ou a mediação, como o juiz falou? Sem dúvida nenhuma. A conciliação e a mediação trazem para nós uma nova forma de enxergar a justiça, ou seja, são métodos que permitem que nós, profissionais do direito, tenhamos uma criatividade para enfrentar o conflito. Então, subjacente a esse conflito que é colocado perante o juiz, existem sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes, no judiciário, perante o juiz, não podem vir à tona, porque nem sempre o juiz ou o promotor tem a sensibilidade de tratar aquele assunto como um assunto da subjetividade de cada um. Então, sentimentos, eu digo sempre que na mediação e na conciliação, as verdades se encontram, porque cada um tem a sua verdade, mas é possível formar uma nova verdade, principalmente quando nós tratamos de relações continuadas, relações de família. Isso é muito importante. E em todo o país hoje tramitam mais de 90 milhões de processos. Muitas causas poderiam ser resolvidas de forma mais rápida e barata com a conciliação. Incentivada por todo o judiciário, a prática motivou um encontro nacional, onde foram apresentadas experiências de sucesso desenvolvidas pelos diversos tribunais. Está na Constituição. Todo cidadão pode reivindicar os próprios direitos caso se sinta lesado ou ameaçado. Mas ninguém quer perder muito tempo discutindo uma causa. E tem crescido em todo o país a cultura de buscar um acordo antes de partir para a disputa judicial. Há 6 anos, o Conselho Nacional de Justiça promove a Semana da Conciliação, um evento que ajuda a encontrar soluções rápidas e duradouras para os conflitos. A conciliação e a mediação demonstram que o exercício da jurisdição não precisa ser necessariamente um jogo com vencedores e perdedores. A construção de relações sociais sólidas requer uma percepção mais coerente de nossa cidadania e do respeito mútuo. Segundo a pesquisa Justiça em Números, tramitam atualmente no Judiciário Brasileiro aproximadamente 90 milhões de processos. 65% das ações civis discutem valores abaixo de R$1.000, mas cada processo custa, em média, R$1.300 aos cofres públicos. Para desafogar o judiciário com processos que seriam resolvidos rapidamente, o CNJ busca soluções alternativas para estes conflitos.
Em 2010, o Conselho publicou a Resolução 125. Com isso, tribunais de todo o país intensificaram a prática da conciliação. Nada melhor do que conciliação e negociação. Nada melhor do que entender que aqueles que são os protagonistas no conflito encontrem a solução. Este ano, o CNJ, em parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário, realizou a primeira Conferência Nacional de Conciliação e Mediação. O encontro teve como objetivo divulgar e discutir práticas e meios para fortalecer a cultura de se conciliar. Um grande número mesmo a gente consegue um acordo que as pessoas conseguem fazer, isso que é muito importante, né? Porque aí eles conseguem cumprir aquilo mesmo que eles se propõem. A nossa experiência tem sido a melhor possível, nós temos 38 unidades de mediação nas comunidades da Bahia e nós realizamos acordos na área de família. Temos realizado em torno de 1.000 acordos por mês. Doutor André, hoje existe um grande incentivo do Judiciário pela conciliação. O que levou a esse movimento? A iniciativa partiu do CNJ mesmo? A iniciativa partiu do CNJ com o início do movimento pela conciliação na gestão da ministra Ellen Grace, em 2006. E, basicamente, a proposta foi repensar a atuação do Poder Judiciário. O papel do Poder Judiciário é só julgar ou o papel do Poder Judiciário é, principalmente, harmonizar a sociedade? E, naturalmente, se entendeu pela segunda forma. E, naturalmente, a sentença é uma forma de harmonizar, mas não a única. E talvez nem a mais eficiente. Agora, doutora Suzana, a gente está falando o tempo inteiro aqui, mediação e conciliação. Qual que é a diferença entre as duas formas de se julgar? São conceitos que estão ligados, mas é importante realmente destacar que existe uma diferença entre essas duas formas de composição de conflitos, resolução pacífica de conflitos. A conciliação tem por característica, ela visa um acordo, necessariamente, né? Então, o conciliador, ele trabalha, né? Ele coloca as partes ali, as pessoas, os interessados em resolver a disputa, e ele conduz a sessão de conciliação também sugerindo possíveis soluções. Já na mediação, o objetivo principal não é exatamente o acordo, porque o mediador ele é um terceiro neutro, imparcial, que tem por finalidade, em primeiro lugar, estabelecer ou restabelecer a comunicação entre as pessoas que estão ali. Então, isso é muito importante quando nós estamos falando de relações familiares, relações continuadas em que as pessoas ali, elas têm uma convivência e querem, o ideal é que essa convivência seja preservada, como vizinhos, familiares, colegas de trabalho. Então, a principal diferença é essa, que na conciliação, o conciliador, ele propõe soluções. Já o mediador, ele conduz o diálogo de uma forma neutra e imparcial para que as partes, os envolvidos, por si, cheguem a uma solução que é construída por eles mesmos. E alguém pode ser forçado a um acordo, doutor André? Ou aí tem que ser livre mesmo? Ninguém deve ser forçado a um acordo, isso não faz parte do próprio modelo constitucional de sistema de resolução de disputas que nós temos. Até mesmo pressões inoportunas não são bem-vindas no Poder Judiciário. Então, a ideia da conciliação, naturalmente, o conciliador ele pode eventualmente sugerir, sinalizar, mas nunca pressionar e nem muito menos impor algum tipo de solução. Agora, desde 2006, o CNJ tem a Semana Nacional da Conciliação. Em qual área que é mais frequente se chegar a um acordo? A Semana Nacional da Conciliação tem um resultado extraordinário. O valor total de acordos aproxima 7 bilhões de reais. São valores bastante elevados. E das mais diversas questões. Então, temos muitas questões cíveis de consumo, bancários, muitas questões previdenciárias também na esfera federal. Na Justiça do Trabalho existe uma atuação marcante também. Então, eu acho que hoje nós podemos dizer que a conciliação permeia todo o sistema. Doutora Suzana, e quem pode ser um conciliador? É preciso ser um profissional de direito? O conciliador, ele não necessariamente ele tem que ter uma formação jurídica, mas ele deve estar capacitado para exercer a função de conciliador. Então, os órgãos do judiciário têm cursos de capacitação. A pessoa tem que passar por essa formação para que possa desempenhar
a sua função adequadamente. Porque vem muito da natureza humana querer conciliar, querer resolver o problema dos outros, claro, principalmente. Isso é natural, mas é necessário que a pessoa esteja capacitada. Isso eu digo na conciliação no judiciário. E o advogado, ele também, ele promove conciliação, mediação, mas é claro que a gente também tem que lembrar que os profissionais eles devem estar devidamente capacitados, porque nós não podemos sair por aí fazendo conciliações e mediações sem dominar as técnicas, né? Muito embora as pessoas tenham a boa intenção de resolver o problema, mas é muito importante frisar que depende de uma capacitação específica. E essa capacitação hoje ela atende à demanda? Ela atende nos tribunais, né? O CNJ, a resolução, ela prevê essa capacitação. Eu, particularmente, eu estou participando de desses cursos, estou finalizando o curso e é um curso muito bom. Ele é extremamente abrangente, o nível de exigência, de desempenho do mediador é muito grande, então, pela minha experiência pessoal, eu posso dizer que os mediadores que são capacitados pelo Poder Judiciário serão bons mediadores, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor André, na conferência vocês tiveram a oportunidade de conhecer experiências não só do Brasil, mas de outros países. Isso é importante? Ajuda a alavancar ainda mais essa prática da conciliação? Sem dúvida, e principalmente também para verificar o que estamos fazendo aqui, né? Um dos pontos, e talvez um dos pontos mais fortes em termos de Poder Judiciário Nacional e mediação e conciliação, é que uma característica do movimento para a conciliação são fortes marcos de mensuração de satisfação do jurisdicionado. Então, os cursos que a doutora Suzana estava sinalizando, seguramente o instrutor desse treinamento foi avaliado pelos alunos. O instrutor é avaliado pelos alunos, o mediador é avaliado pelos mediandos e agora, na Copa das Confederações, pela primeira vez, as próprias partes estão avaliando os conciliadores, né? Por que isso é tão importante? Exatamente para ter absoluta certeza de que aquelas pressões inoportunas, muitas vezes uma prática que acontecia, e eu espero que não esteja mais acontecendo, do conciliador se apresentar como juiz, dizendo, olha, é bom fechar o acordo. Isso é uma pressão, né? Isso é uma pressão absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito. A pessoa tem que poder não fechar o acordo se ela não quiser. E ela não pode ser coagida a isso. Então, com a mensuração e avaliação de satisfação do jurisdicionado, isso acaba mostrando, olha, não gostei porque me senti pressionado pelo conciliador. E aí consegue se mudar e se adequar à necessidade. Seguramente nós ainda temos muito a fazer do ponto de vista de capacitação. Então, provavelmente, muitos ouvintes estão dizendo, puxa, não foi essa conciliação que eu vivi no meu estado ou na minha experiência. Ótimo. Então, é exatamente para esse ouvinte que nós estamos treinando e é um planejamento de alguns anos. Começou há 2 anos, né? Seguramente nós precisaremos de mais 3 anos para terminar de treinar todos os conciliadores do Brasil. Esse ano já foram treinados 8.000 mediadores, 10.000 conciliadores. Nós começamos um movimento de mensuração de satisfação do jurisdicionado e, naturalmente, são mudanças bastante profundas do ponto de vista de sistema de conciliação. Então, nós ainda precisamos de alguns anos. Isso também já é um reflexo da Resolução 125? Sem dúvida, porque a Resolução 125 também fala de capacitação, fala de órgãos estruturantes dentro do Poder Judiciário, para que possamos administrar melhor essa parte de conciliação e, no fundo, a Resolução 125 busca criar todo um novo sistema de justiça consensual. O que se fala muito internamente é que nós temos no Brasil um modelo de justiça eleitoral que é elogiado por todos, e nós temos condições, exatamente pela natureza do brasileiro, de ter um sistema de justiça consensual do mesmo padrão de qualidade. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são a advogada Suzana Viegas, presidente da Comissão de Mediação do IBDFAM, e o juiz André Goma Azevedo, membro do Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ. No programa de hoje estamos conversando sobre conciliação familiar. O Código de Processo Civil também cita em diferentes momentos a conciliação. A legislação prevê que, antes de iniciar a instrução, o juiz deve tentar conciliar as partes.
Se o acordo for feito, o termo tem que ser assinado pelos envolvidos e homologado pelo juiz, tendo assim valor de sentença. Doutor André, na prática, como é que isso funciona? Se a pessoa aceitar o acordo, não pode mais mudar de ideia ou pode ainda depois? Tem muito espaço para mudar de ideia, em especial em dinâmicas familiares, né? Muitas pessoas não percebem que, na verdade, a família amadurece como o ser humano amadurece. Então, naturalmente, se um casal fecha um acordo em determinado ano, passados 2 anos, os jovens, os meninos entram na adolescência, tudo tem que ser novamente conversado, né? Então, o que for homologado permanece válido enquanto não tiver um novo acordo, né? Agora, existe ampla possibilidade de novos acordos serem realizados. E todo acordo tem que ser homologado por um juiz? Nem todo acordo precisa ser homologado pelo juiz, mas a homologação pelo juiz traz maior estabilidade e segurança jurídica em relação ao tema. Agora, doutora Suzana, o que acontece se alguém não cumpre o acordo feito numa conciliação? Sendo um acordo extrajudicial, ele é título, né, executivo extrajudicial. E sendo homologado dentro, né, do órgão judiciário, ele é um título, né, executivo judicial. Então, se houver descumprimento desse acordo, o que eu entendo assim como a via mais adequada? Que busquem novamente a via da conciliação antes de executar o título, porque a execução do título, ela é uma ação judicial. Você pode tentar renegociar as condições e sim, se isso não for possível, claro que o judiciário está ali para poder, né, executar aquele título. Agora, no dia a dia, o que a gente vê? Quando as pessoas fazem um acordo, quando elas se propõem a isso, elas costumam cumprir? As chances daquele acordo ser honrado e cumprido são muito maiores, né? E principalmente na mediação, que tem também por finalidade empoderar as partes, fazendo com que elas próprias cheguem às suas conclusões e soluções. Então, as chances de que aquilo seja honrado são muito maiores. Então, o ganho é maior ainda, né, doutora André? Sem dúvida. Sim. E nas ruas, as pessoas falam sobre a possibilidade de resolver conflitos familiares de forma amigável. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. O casal, eles têm de conversar bastante. Como não é eles que sofrem, as crianças também vão sofrer muito, entendeu? Eu acho que não tem de ir para a justiça não, sabe? A pessoa tem de resolver em casa. Acho que deve ter uma boa conversa, entendeu? Se entender com a família para não correr essa coisa, sabe? Porque é um pouco chato, às vezes para a justiça, lutar contra a guarda familiar, essas coisas. Quando tem uma conciliação fica muito mais fácil, até para você poder relevar os problemas, relevar a situação que acaba sendo complicada para ambas as partes. Principalmente se tiver filhos, né? E também pelo casal, que tem toda uma situação de partilhas de bens. A conciliação é o melhor caminho, mais rápido. Eu acho que a conciliação evita o desgaste. É melhor, com certeza. Doutora Suzana, casos de família são mesmo mais delicados, como disseram os entrevistados, merecem sempre que se busque a conciliação antes da disputa judicial? É recomendável, sim. Eu percebi que uma palavra muito recorrente, né, na fala dos entrevistados foi a comunicação e o diálogo. Então, como o doutor André disse, a família ela amadurece junto com o amadurecimento do próprio ser humano, é o crescimento, a família passa por transformações e essas transformações às vezes geram conflitos. E o diálogo é algo muito importante dentro da estrutura familiar, mas nem sempre está presente. Então são assuntos muito delicados e que merecem um tratamento especial, que a conciliação e a mediação podem conferir a esse tipo de conflito, sem dúvida nenhuma. Doutor André, e evita mesmo o desgaste, como disse um dos entrevistados? Acho que não só evita o desgaste, mas traz também o poder de discutir os temas que importam para as próprias partes. Porque muitas vezes o próprio juiz ou os próprios advogados, quando levam o assunto para um julgamento, levam um assunto que literalmente importa relativamente pouco para as próprias partes. Me permita dar um breve exemplo. Houve um caso que ficou nacionalmente famoso de um rapaz em Minas Gerais que entrou com uma ação contra o próprio pai por abandono afetivo. Ele pediu danos morais, né? Ou seja, ele entra no Poder Judiciário pedindo dinheiro porque o pai não foi atencioso com ele. Ele não pediu carinho, né? Ele não pediu carinho, mas o que ele quer? Carinho, né? Ele ganhou.
na primeira instância, na segunda instância recursal foi mantido, R$174 mil, e depois ele estava dando entrevistas e chorando em entrevistas dizendo: meu pai agora não atende meus telefonemas, não era isso que eu queria. Né? Ou seja, na conciliação, seguramente o caso seria tratado de uma forma muito mais valorizadora das pessoas. Então, imagine como o pai deve ter se sentido recebendo a citação do filho com um dano moral pedindo centenas de milhares de reais. Ele sentiu como um certificado de pior pai do Brasil. Né? Agora, se o conciliador tivesse telefonado para o pai dizendo: eu estou com um pedido aqui do seu filho que me parece que está buscando esse centro judiciário de solução de conflitos, exatamente porque gostaria de ter mais contato com o senhor, e me parece que é porque ele aprecia o senhor, gostaria de conviver mais com o senhor. Ou seja, se traz todo um tom positivo. Que é a nova forma de julgar, como o senhor disse no início do programa. Exatamente. Né? Que é um novo judiciário mais humanizado, mais valorizador do componente humano, né? E literalmente um judiciário que harmoniza e não que julga. Doutora Suzana, as pessoas têm mesmo mais essa consciência de que é preciso buscar a conciliação, que é possível resolver de outra forma? Cresce a cada dia mesmo, principalmente nas questões familiares? Bom, a gente está vendo isso com a implementação da política pública, da Resolução 125, que os índices de sucesso são muito relevantes. Podem achar uma certa utopia, falar em uma cultura de paz. Não, nós já estamos chegando lá, porque os índices de sucesso das conciliações e mediações estão demonstrando isso. Mas é preciso conscientizar, é preciso educar a sociedade, e aí que vem a mediação e a conciliação desde a infância. Já existem projetos de mediação escolar em que as crianças são envolvidas na resolução dos seus próprios problemas, com o coleguinha, bateu no coleguinha, ou então o coleguinha falou de mau jeito. Então, vai um mediador infantil, que faz parte do próprio corpo de alunos da escola, mediar aquele conflito, e assim desde pequeno vai criando a consciência de encarar a vida de outra maneira, né? Porque é muito fácil chegar a esperar uma sentença do juiz, mas quando as partes estão comprometidas e se responsabilizam pela solução do seu próprio problema, ela vai pensar duas vezes antes de não honrar aquele acordo. Então, quando ela é responsável pela construção do acordo, ela vai pensar duas vezes antes de descumprir, com certeza. Doutora Andréia, a Política Nacional pela Conciliação faz parte desse incentivo que tem sido dado pelo Judiciário? Sem dúvida, e a Política Nacional, inclusive, tem amadurecido de acordo com as demandas que a própria sociedade tem apresentado. O que a doutora Suzana sinalizou faz absolutamente todo sentido dentro de um Poder Judiciário que está crescendo, está acordando para o que a própria sociedade busca do Poder Judiciário, que é um centro de harmonização. E o detalhe muito interessante, agora, em agosto, tivemos o lançamento das oficinas de parentalidade, que são oficinas de boas práticas para pais divorcianos e oficinas de boas práticas para filhos adolescentes, né, de pais divorcianos. Então, a ideia é exatamente trazer as pessoas para o Poder Judiciário e ensinar as pessoas as boas práticas de conduta de resolução de conflitos em famílias em transição, que são aquelas famílias que estão entrando num movimento de família recomposta. A família está saindo de um movimento de uma família nuclear para uma família binuclear, uma família que as crianças agora vão ter duas casas, e, principalmente, explicar para aquele casal divorciando, né, que a família continua. E existem boas práticas que precisam agora ser implementadas, né? Esse judiciário educador, esse judiciário harmonizador, é exatamente a evolução que, naturalmente, a gente tem notado, que tem tido sucesso. E de que forma que o IBDFAN ajuda as pessoas que estão buscando a conciliação? Bom, o IBDFAN, como instituição, na verdade, não presta nenhum tipo de assistência diretamente ao cidadão que procura esse tipo de serviço. Na verdade, ele vai encontrar isso ou na esfera privada, mas principalmente nos órgãos do judiciário, nos tribunais. Mas o IBDFAN tem uma consciência bem ampla, né, da conciliação e da mediação como instrumento de pacificação social, mas sob a perspectiva interdisciplinar. Então, isso significa que não apenas as pessoas envolvidas com as carreiras jurídicas, né, podem promover, divulgar, conscientizar e educar a nossa população.
profissionais de outras áreas, como da psicologia, psicanálise, até mesmo da medicina, compõem esse grupo interdisciplinar de pessoas que vão contribuir para a formação de uma consciência, né, de pacificação social, principalmente nos aspectos relacionados ao direito de família. Então, que essa mediação seja divulgada, é isso que o IBDFAM faz, é divulgar, desenvolver princípios, condutas adequadas à solução de conflitos de família. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem aqui para as pessoas, eu sei que a gente já falou ao longo do programa, mas só para reforçar, por que buscar um acordo é sempre melhor? Doutor André. Eu diria seguramente que buscar um acordo significa assumir controle da sua própria vida. Significa deixar de ser um agente passivo dentro do problema e tornar-se um agente ativo diante da solução. Significa não colocar diante de um terceiro que não conhece a sua vida, a autoridade para decidir a sua própria vida. Por mais bem intencionados que sejam os magistrados, eles não conhecem a vida do cidadão como os próprios cidadãos. E por mais bem intencionados, eles nunca vão conseguir desenhar a solução perfeita para aquela pessoa que ela mesma pode construir fazendo o seu próprio acordo. Mais do que isso, a conciliação vai apresentar uma oportunidade para que o próprio cidadão amadureça, ele cresça diante de um conflito, que é o ponto que a doutora Suzana estava sinalizando. O conflito ele pode ser visto como potencialmente positivo, traz esse ponto dentre milhares de outros. Para a senhora, doutora Suzana. Bom, eu entendo que a oportunidade de fazer um acordo, ela não deve ser realmente desperdiçada, porque tanto na conciliação quanto na mediação, os envolvidos só têm a ganhar, né? Porque quando a sentença, a decisão, ela é imposta, né, pelo juiz, por um terceiro que é alheio àquela relação, principalmente familiar, que tem vários aspectos, vários detalhes, não há perdedores, há ganhadores. Quando há sentença judicial, existe a probabilidade de sair um perdedor. Então, por que não apostar num ganho, mesmo que ele seja um pouquinho menor, em que eu tenha a oportunidade de crescer, me envolver, me responsabilizar pela minha própria decisão? Eu acho que isso é uma oportunidade que a gente não pode perder mesmo. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Suzana, juiz André, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco no Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.